Olá, irmãos, paz e graça. Hoje nós vamos falar sobre a Trindade. Primeiramente, gostaria de deixar bem claro que a palavra Trindade não é encontrada na Bíblia. Porém, esse é um termo muito usado pela maioria dos cristãos hoje em dia. São poucos que procuram ter um entendimento mais profundo e seguro sobre o assunto. A Trindade se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, de que Deus é um em três e três em um. Tentar entender o início da formação da Trindade. Bem sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é escrita basicamente em mistérios, ou como conhecemos, parábolas. E o que é a parábola? Parábola é uma história contada para explicar uma verdade complexa, onde usa o processo de algo para explicar outro. Vejamos na palavra aonde um ser se torna dois e os dois se tornam um. Encontramos em Gênesis, na criação e formação do homem. Creio que ali há muito mais informação do que apenas saber como foi o nosso início. Em Gênesis 1:27 é dito: "E criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou." Quando eu li a primeira vez essa passagem, eu achava que a Bíblia que eu estava lendo estava errada, porque eu conhecia um pouco da história. Que o homem veio primeiro, foi dado a ele domínio sobre todas as criaturas, foi ele quem nomeou todas as criaturas, que ele se sentiu só, Deus viu que não era bom que o homem ficasse só, e aí só depois, então, viria a mulher. Mas então, ao continuar lendo, percebi que o pouco que eu conhecia era só do capítulo 2, onde o homem é feito. E no capítulo 1 fala da criação do homem. Primeiro o homem é criado e depois é feito. Há uma diferença entre criar e fazer, principalmente no tempo da execução. O exemplo que eu posso dar: vou criar um desenho. Pronto, criei. Agora eu vou fazê-lo. Notou? Primeiro eu crio e depois eu faço. O desenho ele só passou a existir quando eu fiz ou quando ele já estava criado. Então Gênesis 1:27 está falando que o homem e a mulher foram criados juntos. A diferença foi que um foi feito primeiro antes do que o outro. Em Gênesis 2:7, então, é feito o homem a partir do pó. E aí sim, é dado a ele a governar todas as criaturas, onde ele nomeia todas as criaturas, procura uma auxiliadora e não encontra, onde Deus diz que não é bom que o homem fique só, e diz que vai fazer uma auxiliadora para ele. Onde coloca, então, Adão em um sono profundo, é tirado uma das costelas de Adão, e então é feito a Eva. Então, quando a mulher é levada ao homem, ele diz: osso do meu osso, carne da minha carne. Quer dizer o quê? Essência da minha essência. Como conhecemos o decorrer da história, sabemos então que o homem e a mulher foram criados juntos, mas primeiro foi criado somente o homem. Aonde estaria então a mulher, a Eva? Sabemos que uma parte de Adão estava destinada então a ser usada para ser feita a mulher, que era a costela. Então Eva estava já dentro do homem, na sua costela, e depois foi retirado e assim feito o corpo dela, da mesma matéria, da mesma essência de Adão. Onde vemos então que um se tornou dois, da mesma natureza e da mesma essência. No versículo posterior, então, é nos dito que esses dois agora se tornariam um só. Em Gênesis 2:24 é dito que o homem deixará o pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, passando os dois a ser uma só carne. Alguns dos detalhes mais visíveis de um casal é que antes de ser casal, seus pensamentos, planos, objetivos eram todos egoístas, individuais, voltados para si. Mas a partir do momento quando eles unem esses planos, objetivos, pensamentos, todos como um só. Seus esforços também são compartilhados, então eles passam a trabalhar de uma maneira unida. Não mais se consideram pessoas individuais, isto é, que quando estão sozinhas, elas passam a pensar que são parte, metade de um todo, que só estão completas ou inteiras quando estão juntas. Assim, vemos dois se tornar um, sendo um, dois. Agora vamos colocar essa história explicando a Trindade. Primeiramente, o que faz Deus ser Deus? Ora, seus atributos, características que ele arroga para si, que somente ele tem e mais ninguém. Os quatro mais conhecidos são infinitude ou eternidade, onisciência, onipotência e onipresença. Infinitude não teve início e não terá fim. Onisciência, todo o conhecimento. Onipotência, todo o poder. Onipresença, toda a presença, ou estar presente em todos os lugares. Nós claramente vemos o Pai sendo chamado de Deus. Seu Filho, Jesus Cristo, também sendo chamado de Deus. E como o nome sugere, o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo. É bem visto a personalidade no Pai e no Filho.
mas para muitos, não muito no Espírito Santo, onde eles chegam a considerar que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas uma energia, uma força. Esses são os que discordam do termo Trindade. A decisão mais consciente antes de concluir qualquer coisa, o mais seguro é refletir sobre as consequências do resultado dessa conclusão. Devemos pensar e avaliar sempre nos dois lados, que nesse caso seria crer, acreditar e aceitar, ou não crer, não acreditar e negar. Então, se eu acredito que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele tem personalidade, que ele tem pensamentos, que ele tem sentimentos, que ele tem vontade própria, aonde eu o respeito e procuro agir de acordo com o que ele pede e ensina. Mas no final eu acabo descobrindo que ele não é uma pessoa, que ele é uma força, que ele é uma energia. Quais seriam as consequências de eu ter acreditado que ele era uma pessoa? Talvez uma extrema surpresa por ter superestimado essa energia, força de Deus, por ser uma pessoa. E se então eu não acredito que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele é apenas uma energia, uma força, negando então a personalidade dele. Mas no fim eu acabo descobrindo que ele é uma pessoa, que ele tem personalidade, que ele tem pensamentos, sentimentos e vontade própria. Qual seria a consequência disto? Pois se eu digo para uma pessoa que ela não é uma pessoa, eu não estou falando bem para ela, mas mal dela. Falar mal da pessoa de Deus entra como definição ou significado de blasfêmia. Em Mateus 12:32, Jesus Cristo está dizendo que a blasfêmia é contra o Filho do Homem, isso será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem nesse tempo e nem no tempo futuro. Isso é um pecado eterno, um pecado sem perdão. Então, na palavra, fala então das personalidades do Espírito Santo. Em Romanos 15:30, é nos dito que o Espírito tem amor. Ora, uma energia não tem amor. Em Mateus 12:32, como vimos, a questão da blasfêmia, ele se ofende, uma energia não se ofende. Em Atos 7:51, é nos dito que ele é resistido por causa da dureza do coração. Se é uma energia, ela vai tomar o corpo. Em Efésios 4:30, é dito que o Espírito Santo se entristece, uma energia não vai se entristecer. Em 1 Coríntios 12:11, é dito que é ele quem dá os dons, particularmente a quem ele quer e como ele quer. Então a gente vê a vontade, a escolha, o arbítrio. Tá, se são três, como na Bíblia é dito que só há um Deus, um único e verdadeiro Deus. Agora sim vamos ver a história de Gênesis como uma parábola, explicando a triunidade, o 3 em 1. Vamos colocar então em contraste o processo de Adão com o Pai Celeste, tirando a questão do início, de ser criado, porque Deus não foi criado, Deus não teve início, ele não foi criado e sempre existiu, assim como Jesus Cristo e o Espírito Santo. Como? A gente coloca em contraste, então, Jesus Cristo e o Espírito Santo como se fosse Eva, a auxiliadora. Como se, então, eles fossem as costelas, parte do Deus Pai. Essas costelas, elas sempre existiram. O Pai, então, tira essas partes de si e os faz a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. E para emendar a questão da divindade, vamos para João 3,6. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então, o que nasce de Deus é Deus. Lembra o que Adão falou para Eva? Esta é carne da minha carne, osso do meu osso, essência da minha essência. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma essência, os mesmos atributos. Com isso, vimos o primeiro atributo, a infinitude ou eternidade, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram. Continuando então a ligação dentro dos atributos, vamos para a onisciência. A onisciência é todo o conhecimento. Se uma pessoa tem todo o conhecimento, não tem nada vedado para ela. Ela conhece todas as coisas, ela sabe tudo o que está acontecendo. Tudo como o que você faz, o que você fez, o que você ainda vai fazer, assim como o pensar, o sentir, o desejar e por aí vai. E há três pessoas com esse atributo, quando alguém fala ou interage com um desses três, os outros dois também sabem o que está acontecendo, porque não há nada vedado para nenhum deles. É como se a mente deles fosse interligadas, como uma só. Onipotência, todo o poder. Se um ser tem todo o poder, quer dizer que não tem sobra ou espaço para mais um poder. Logo, então, os três têm parte no mesmo todo o poder, como se fosse um só. Onipresença, toda a presença, ou estar presente em todos os lugares. Pode ser explicado como onipotência. Se é toda, quer dizer que não há sobra ou espaço para mais uma. Um exemplo é, pegue um espaço que você ocupe por inteiro com seu corpo. Agora saia, faça desenhos, linhas, dividindo em várias partes. Coloque nome nessas partes. Agora use o seu corpo para ocupar esse espaço.
e me diga onde está ou aonde não está a sua presença dentro desse espaço. Se os três são assim, onde um está, os outros dois também estão. Um está no outro, tornando assim a sua presença triuna. A palavra ela traz a ideia de três pessoas. O batismo, por exemplo, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em João, 1 João 5,7, é falado das três testemunhas, que é o Espírito, a água e o sangue. O Espírito, se a gente trazer em contraste, é o Pai, a água é o Filho e o sangue o Espírito Santo. Uma concordância para fechar esse estudo, então eu vou expor o que um cientista falou, que Deus deixou a sua marca na criação. As leis da natureza, elas não mudam, a característica delas era em ser eternas. Deus é eterno. As leis da natureza eu não consigo pegar, por exemplo, a gravidade. Eu não consigo pegar e falar a gravidade está aqui. Por isso elas são transcendentes. Deus é transcendente. Direcionado mais então a esse tema, o tempo. O tempo ele é dividido entre passado, presente e futuro, 3 em 1. O espaço ele é dividido entre largura, altura e profundidade, 3 em 1. O estado da matéria, sólido, líquido e gasoso, 3 em 1. A base da matéria, prótons, nêutrons e elétrons. Para quem entende um pouquinho de música, a música ela é composta por melodia, harmonia e ritmo. Da onde vem a ideia de 3 em 1? Um grande abraço, Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.